Glória a Deus, né, gente? Maravilhas. Falamos com Deus nesse momento. Aleluias. Vamos abrir o nosso coração para nós sentirmos aqui neste momento a presença dele em nós. Meus amados, minhas amadas, nós sabemos que ele está aqui no nosso coração. Ele está habitando em mim, habitando em você que está aí do outro lado neste momento. Saiba você de uma coisa, às vezes você me pergunta nessa tarde, por que você fala tanto deste Deus? Por que você fala tanto deste Deus? Mesmo que você não conheça a palavra do Senhor, você está aqui, que está aí do outro lado, você não conhece. Eu quero te dizer uma coisa nessa tarde. O Senhor está habitando em você também agora. Às vezes você, aleluia, não conhece a palavra, você não conhece, não tem, aleluia, conhecimento da palavra. Mas eu te digo neste momento, o nosso Deus habita em você nesse momento. Você está respirando, você está com fôlego de vida agora, é porque Ele habita com você neste momento. Comigo também Ele está. Por que não agradecer a Ele? Por que não falarmos com Ele? Se Ele habita no justo, habita no ímpio, porque a palavra nos fala que Ele ainda não fez separação. Vai chegar um momento que Ele vai fazer separação. O nosso Deus vai fazer separação, né? O pastor é Israel, Messias, amo este pastor, viu? Entrou aqui, né? Pediu para mim estar indo na transmissão dele. Depois eu vou lá ver a transmissão do nosso irmão, né? Pastor, né? Israel Messias, homem de Deus, este homem. Amo as pregações dele, né? Ele está fazendo live agora. Depois eu vou lá na live dele para mim estar, né? Vendo os vídeos, as transmissões. Amo a pregação do nosso irmão, pastor, né? Israel Messias, né? Gente, é maravilhoso. Eu estou te falando agora. Ele habita comigo, habita com você. O nosso Deus não fez separação ainda. Diz a palavra que Ele vai fazer separação do joio e o trigo, né? Por que não ser um escolhido do Senhor? Por que não ser um trigo nessa tarde? Oi, Vanessa, boa tarde para você. Vanessa, Pai do Senhor Jesus. Vanessa Silva Santo, obrigado por você estar comigo aí. Vanessa, Deus abençoe. Por que não fazer essa escolha de ser o trigo nessa tarde? Por que não, aleluia, deixar o joio, né? Porque o próprio Jesus disse, o joio e o trigo estão crescendo junto, justo e ímpio estão misturados neste mundo. Nós vivemos no mundo, todos nós vivemos juntos. Estamos no mundo a caminhar, a lutar pelo pão de cada dia, trabalhamos, indo na luta dos nossos objetivos. Deus nos deixou para que nós fizéssemos isso. Nós estamos misturados neste mundo. Meus amados, a diferença que nós temos é porque nós conhecemos a palavra e nós confiamos, nossa esperança é ligada neste Deus. Nós não confiamos nos homens nessa terra. Nós não confiamos, nós sabemos que o homem não pode fazer muito por nós, mas sim o nosso Deus. Você pode tirar a experiência, tirar suas conclusões, você que está aí do outro lado. Às vezes você nessa tarde me pergunta, por que você fala isso? Se tantos homens ajudam eu, ajuda você, né, nos ajuda. Meus amados, estou falando de questão espiritual. Às vezes o homem pode te ajudar na questão financeira. Às vezes o homem pode te ajudar no alimento que você está necessitando na sua casa. Eu estou falando aqui, meu amado, de questão espiritual. Estou falando de vida espiritual, né? Porque o próprio Jesus disse, aleluia, buscai primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Por que não buscar o Senhor nessa tarde? Por que não falarmos com Ele? Porque a porta da graça ainda se encontra aberta. O trigo está crescendo junto com o joio ainda está misturado, porque nós vemos, meus amados, quando Jesus falou daquela parábola, né, que o trigo e o joio estavam crescendo junto, né, o dono do trigo disse, deixa que cresça juntos, né, comparado o dono do trigo como o nosso Deus. Ele é dono da lavoura, Ele é o dono da lavoura, o nosso Deus é dono da lavoura. E quando, aleluias,
Os seus lavradores, os seus trabalhadores, falou com ele que estava crescendo ali junto o joio. Ele disse: não arranque, deixa que cresça junto. Quando for a hora da colheita, arrancamos o trigo, colocamos no celeiro, iremos arrancar o joio e lançar no fogo. Ainda Deus está te dando uma chance. Ainda Ele te dá uma chance, porque a porta da graça está aberta. Ele ainda habita em nossos corpos. Às vezes você me fala nessa tarde, mas você fala tanto desse Jesus, você fala tanto da volta desse Jesus. Quantas pessoas já falou tanto desse Jesus, ele nunca voltou. Eu vi isso de um homem, uma pessoa falando, um cara falando ali na plataforma aqui, dizendo num vídeo lá, né, que as pessoas estão falando que Jesus está voltando, que Jesus que não chega. Ele diz que Jesus que não chega. Toda a vida eles falam que Jesus está voltando, ele nunca chegou. Eu até concordei com ele quando ele disse essa mensagem, porque na verdade Jesus não está voltando, porque se Jesus estivesse voltando, ele já tinha chegado com certeza. A palavra nos fala que nem o Senhor Jesus, nem os anjos do céu sabem, mas o Pai, unicamente o Pai que sabe, somente Ele sabe o dia que Ele vai, aleluias, enviar seu Filho outra vez. Uma coisa nós sabemos, uma coisa nós temos certeza, o que nós podemos falar para você, que nós temos certeza, é que nós se aproximamos da nossa morte. Isso sim, nós aproximamos da nossa morte, porque a cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia, a cada ano que se passa, nós aproximamos da nossa morte. Meus amados, às vezes Jesus pode levar daqui 1 milhão de anos para voltar, mas nós sabemos que nossa vida é passageira. E se nós não tivermos o privilégio de ver Ele voltar, nós iremos até a Ele. Nós iremos até a Ele, porque nós sabemos, aleluias, se nós fecharmos nossos olhos, nós chegaremos até Ele. Aí Jesus voltou para nós. E nessa tarde eu falo para você, minha irmã Luziene, a cantora Luziene, convidou para mim entrar na live dela também. Depois eu irei entrar na sua live, irmã cantora Luziene. Gente, nós temos que olhar para nós. O nosso Deus sabe todas as coisas. Ele sabe a hora certa de enviar o seu Filho. Ele sabe a hora certa de resgatar o teu povo na terra. Porque Deus, Ele sabe tudo. É Ele que é dono de tudo. Ele sabe todas as coisas. O povo de Israel ficou 400 anos sendo escravizado no Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, pertence a Deus. Ele é o povo escolhido por Deus. E o povo de Israel, os israelitas, estavam há 400 anos sendo escravos ali no Egito. E Deus esperou a hora certa para levantar um homem de dentro do palácio de Herodes, Moisés. E foi criado pela filha de Herodes. Herodes eu esqueci, falei a memória aqui, né, gente? Não é Herodes, não, é a do Egito. Moisés foi criado pela filha daquele rei. Falhou a memória aqui, gente. Depois que eu tomei a vacina do Covid, minha memória sempre está falhando, tá? Desculpa aí. Então, gente, nós vemos que Deus levantou, Moisés de dentro do palácio, aleluias, de Faraó. Me lembrei agora de Faraó. Foi criado pela filha de Faraó. Deus escolheu aquele homem, Deus lavrou aquele homem para ser o líder, para conduzir o povo pelo deserto. Que homem era este homem? Era Moisés. Deus faz as coisas tudo certo, Deus não faz a obra pela metade. Deus levantou Moisés de dentro do palácio, aleluias. Louvado seja Deus, para
ser o líder do povo, para que quando ele tirasse o povo das garras de Faraó, o povo tivesse um líder para comandá-lo eles pelo deserto. Porque eles levariam 40 anos para chegar à terra prometida, a terra dada de herança por Deus para aquele povo. E vezes nessa tarde, aleluia, neste momento, Deus tem levantado homens para falar com você. Deus tem levantado líder para falar com você nessa tarde. E Ele tem um chamado para você. Eu só posso dizer uma coisa nessa tarde: Jesus te ama. Ele morreu na cruz por mim e por você. Amados e queridos, a mensagem que eu quero deixar nessa tarde, ela se encontra, aleluias, no Evangelho do Dr. Lucas. Obrigado, Maria, pelos bastões. Deus abençoe minha irmã. Obrigado, viu? No capítulo 8 e no versículo 4. E juntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente. E enquanto semeava, caiu algumas juntos no caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outras caiu sobre as pedras, e nascidas secou-se, pois que não tinha umidade. E outras caiu entre os espinhos, e crescendo com elas os espinhos, e sufocaram. E outras caiu em boa terra, e nascida produziu frutos, 100 por um, dizendo: eles as coisas chamavam. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Este, pois, a parábola, a semente, a palavra de Deus. Amados e queridos, Jesus escrevendo essa parábola, é maravilhosa essas parábolas. Sempre eu falo aqui, as parábolas que Jesus ensinou, elas para nós hoje, aleluias, é força para nós caminharmos, porque quando olhamos para essa palavra, nós temos entendimento na palavra de Deus. Meus amados, a palavra nos fala nessa parábola aqui. Jesus diz para os seus discípulos: vocês já entendem, vocês já sabem, para vocês não precisam falar por parábolas. Por que Jesus falou isso? Porque essas parábolas, nos dias de hoje, elas serviriam para nós. É por isso, meus amados irmãos, porque naquele tempo Jesus estava ao vivo ali, Jesus estava com eles ensinando, e eles aprenderam com Cristo. Aquela multidão que estava ali estava aprendendo com Cristo pessoalmente. E essas parábolas foi dita para que nós, no dia de hoje, olhamos para essa mensagem e encontramos aqui as respostas, né? Encontramos aqui as respostas. Um semeador saiu a semear. Quando semeava, caiu algumas junto ao caminho. Algumas sementes caíram no caminho. O semeador saiu semeando as sementes. Algumas sementes caíram no caminho e foram pisadas. As pessoas passaram a pisar a nossa semente, e as aves aproveitou ali e comeram aquela semente. Aleluia.
Aleluias. E outras caíram sobre as pedras. Como aquela semente caiu nas pedras? A semente que caiu na pedra, ela não teve umidade para nascer, para vingar. E ela acabou se secando. Ela não produziu. Ela não fortificou. Aleluias. E a outra caiu sobre os espinhos. Muitas daquelas sementes caíram no meio dos espinhos. Como o semeador estava semeando, ele jogou para todos os lados. Aquelas que caíram no caminho, as aves comeram. Aquelas que caíram nas pedras, secaram sim, porque não tinha umidade. E aquelas que caíram no espinho, nasceram na verdade. Elas nasceram, cresceram, só que elas foram sufocadas pelos espinhos. Amados, nós olhamos aqui nessa terceira semente aqui. Essa terceira semente nos faz ver uma coisa. Quantos que tentam nos sufocar, até mesmo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós ouvimos tantas besteiras, tantas coisas para nos sufocar. Meus amados, nós não podemos deixar que nos sufoque. Nós não podemos, aleluia, aceitar que os espinhos nos sufoquem. Porque essa parábola nos fala direitinho. Muitos cresceram, quantos cristãos, aleluia, que são, dizem no evangélico, mas quando chega, aleluia, no meio, aleluia, dos escarnecedores, ali eles não são mais cristãos. Ali eles não conhecem mais a Jesus. Fazem como Pedro, ali eles negam Jesus. E Jesus disse: aquele que me negar será negado também diante de meu Pai. Nós não podemos negar o nome de Cristo, meus amados. E muitos que se dizem ser evangélicos, quando chega no meio, aleluia, da rodinha de escarnecedores, ali eles não são evangélicos mais. Ali eles são sufocados. Ali eles são sufocados pelos espinhos. Nós temos, aleluia, que suportar. Temos que suportar, aleluias. Caíram entre os espinhos e crescendo com eles os espinhos, os sufocaram. Meus amados, nós vivemos no meio de espinhos. Nós vivemos no meio, aleluia, de pessoas que nos prejudicam, que falam mal de nós, que nos criticam. Isso nós vemos, nós sentimos, nós sabemos que tem, mas nós não podemos deixar, aleluias, que os espinhos nos sufoquem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Vamos ser a quarta semente. Vamos ser a quarta semente. Se nós formos a terceira semente, não vamos, mesmo que nós vivemos sufocado, vamos suportar, porque Jesus suportou a dor dos espinhos. Jesus suportou a coroa de espinhos. Nós também temos que suportar, porque aqui nós não temos escolha. Muitas das vezes nós temos que trabalhar no meio de rodas escarnecedoras. Nós temos que ir em lugar, aleluia, aonde as pessoas não conhecem. Não temos jeito, no mundo nós vivemos assim. E outras caiu em boa terra, e nascido produziu fruto, 100 por 1. Aquelas que caíram em boa terra, elas cresceram e produziram frutos. Produziram muito frutos, porque elas não foram sufocadas. Elas não foram, aleluias, criticadas. Elas não foram, aleluia, consumidas. Louvado seja Deus. A semente que caiu na terra, consta, aleluia, que conhece a Jesus e hoje virou ateu. São sementes, aleluia, devoradas pelas aves. Semente que foi semeada, mas elas, aleluia, foi devorada pelas aves. Muitos, aleluias, que estavam na presença do Senhor, que conheciam Jesus e amavam o Senhor de todo o seu coração, são sementes que caíram, aleluias, em pedras. São sementes, aleluias, que não teve umidade, nem mesmo para nascer. Elas se secaram.
discípulos, aleluia, dizem, vendo essa parábola, eles interrogou Jesus dizendo, dizendo eles estas coisas, chamava quem tem ouvido para ouvir que ouça. E os discípulos o interrogaram dizendo, que parábola é esta? E ele lhe disse, a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Aleluias, glória a Jesus. Não tem como nós não entender, né? Esta é, pois, a parábola, a semente e a palavra de Deus. É a palavra de Deus, meus amados. A palavra de Deus. Essa semente está sendo semeada. Muitas dessas sementes que nós semeamos cai sobre terra, sobre estradas, sobre, aleluias, aonde passa muitas pessoas que pisam nossa semente. E muitas dessas sementes caem sobre as pedras, a qual não tem força nem mesmo de nascer, são secadas. E muitas caem sobre os espinhos, que até mesmo nasce, mas é sufocada pelos espinhos e acaba abandonando a sua cruz. E muitas caem também em terra boa, a qual nasce, cresce e produz frutos. Aleluias, glória a Jesus. Estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Satanás, ele vem como astuto. Muitas das vezes você está com a palavra guardada no seu coração. Muitas das vezes você pega essa palavra para você. Quantas pessoas que vai nos templos, ouvem uma pregação e aceita Jesus, aleluia, pela emoção, temendo ao Senhor por aquela mensagem que penetrou no seu coração. Mas quando sai lá de fora, Satanás já procura por essa pessoa. Às vezes aparece ali pessoas usadas, né? Anjo do Satanás. Chama essa pessoa ali e fala para essa pessoa, para que isso? Besteira. Não existe essa bobajada, e acaba tirando a pessoa do foco. Aleluia. Estas é a palavra de Deus. Meus amados, aquele que ouve essa palavra e guarda no seu coração, Satanás, ela não tem poder de tirar essa palavra do coração do homem. Mas muitos são fracos de espírito, que acabam, aleluia, perdendo o temor. Aleluia, glória a Jesus. E é hora, meus amados, de nós e muitas pessoas começar a guardar essa palavra no seu coração. É hora das pessoas começar a guardar essa mensagem no coração. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crescem por algum tempo. Aí, Jesus deixou a parábola, ele mesmo, aleluia, deu, aleluia, respostas da parábola. Ele mesmo deu a resposta da parábola. Não tem como nós, aleluia, ser enganados, meus amados. Aleluia. Diz aqui, né, a primeira resposta, aleluia, da primeira parábola. Ele deu a resposta aqui, ó. Os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que se não salvem crendo. Essas são as sementes que caem nas estradas, a semente que cai nos caminhos. Vem o Satanás, vem o diabo e tira, aleluia, este foco desta semente. E esta semente acaba, aleluias, sendo devorada pelas aves. A segunda semente são aquelas que caem na pedra. Jesus deu a resposta para a segunda semente. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo.
apenas creio por algum tempo. Essa semente fica sobre a pedra por algum tempo, mas como não tem raiz, como não tem umidade para essa semente crescer, prosperar, para essa semente produzir frutos, ela acaba secando. Esta é a segunda parábola. Louvado seja Deus. A terceira parábola, Jesus deu a resposta aqui no versículo 14, ele disse: e a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram. É lindo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleitos da vida, e não dão fruto com perfeição. Aleluias. Tem erro, meus amados? Olha para você ver se tem erro. Olha para você ver se tem erro. A terceira mensagem, a terceira parábola que Jesus deixou aqui, dos espinhos, a semente que cai sobre os espinhos, ele deu a resposta no versículo 14, ele disse: e a que cai entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riqueza e deleitos da vida, e não dão frutos com perfeição. Aleluias, maravilhas. Estes são os que caem sobre os espinhos. Eles crescem, eles começam a produzir, mas não produzem com perfeição. Que maravilhas, glória a Jesus. E a quarta é a que caiu na terra boa. Jesus deu a resposta no versículo 15 para a semente quarta, aquela que caiu em terra boa. Diz assim Jesus no versículo 15: a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conserva num coração honesto e bom, e dão frutos com perseverança. Maravilha, gente, é lindo demais. E ninguém, acendendo uma candeia, as cobre com algum vaso, ou o põe debaixo da cama, mas põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem as escondidas que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvistes, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e qualquer que não tiver, até os que parece ter-lhe será tirado. Aleluia, essa mensagem é maravilhosa, meus amados, linda demais. Eu vou deixar aqui para mim meditar depois mais. Amei essa parábola, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Eu quero aprofundar mais nessa parábola. Eu quero aprofundar nessa parábola no Evangelho de Dr. Lucas, no capítulo 8, no versículo 4. Essa parábola se encontra. Aleluias. Eu quero aprofundar nessa parábola. Eu amei demais essa parábola. Meu tempo está acabando aqui, né? Eu vou sair aqui da transmissão, mas eu vou voltar na próxima transmissão. Vamos falar mais dessa parábola linda, maravilhosa, que nos deixa, aleluia, um exemplo para nós nos dias de hoje. É linda e maravilhosa a palavra de Deus, né, gente? Vamos estar terminando aqui. Quero orar um pouquinho o nosso Deus para nós estar encerrando a nossa transmissão. Glória a Jesus. Querido Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, Senhor, Deus de toda honra, de toda glória, que habita sobre o céu e habita sobre a terra, que habita sobre os nossos corpos, que habita sobre o olhar da criança, que habita sobre os animais, que habita sobre as aves, que habita sobre as árvores. Deus que habita sobre a terra, Deus que habita aonde a vida, o Senhor está. Neste momento, com a minha fraqueza,
neste momento, com o meu fracasso pecador, como eu sou, tão pequeno comparado a um grão de areia, em frente a um oceano lindo, tão grande que o Senhor o construiu. Eu venho aqui, Pai, eu venho aqui, Senhor, te agradecer. Venho aqui, meu Deus, te agradecer neste momento por esta oportunidade de estar aqui com os meus amados, com os meus irmãos, com os meus amigos dessa plataforma, do Kawaii, do TikTok. Pai, te agradeço a Ti por tudo que o Senhor me concedeu nesse dia, pelo alimento, pela água, pelo dia de descanso. Te agradeço ao Senhor pela vida, Pai, pelo este ar que eu estou respirando agora, porque eu sei que só o Senhor pode me dar. Não o presidente dos Estados Unidos que dá, não o presidente da Rússia que dá, não o presidente, aleluias, do Irã que dá, não, porque nem eles, nenhum deles eles têm. Ele se diz ser poderoso demais, ele diz ser grandioso demais, mas nem o ar, nem a vida, eles têm autoridade, porque a vida deles pertence ao Senhor. E só a Ti que dá o Teu poder de dar a vida para o homem. Eu te agradeço, obrigado pela vida. Obrigado, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos dar uma noite abençoada. O Senhor vai nos dar uma noite tranquila. O Senhor vai nos abençoar a nossa família. O Senhor vai estar, aleluia, com a nossa família agora, meus seguidores aqui do TikTok e do Kawaii. O Senhor vai estar com eles agora, no lar de cada um deles agora, eu tenho certeza. O Senhor vai produzir bênçãos para eles agora. Aquilo que eles estão precisando, aquilo que eles estão necessitando, o Senhor vai entregar para eles agora. Ah, Senhor Jesus, visite a minha esposa, toma ela nas tuas mãos. A família, meu sogro, minhas sogras, as minhas cunhadas, toma todos nas tuas mãos, Pai. Visite meu pai e minha mãe. Cuide deles para mim, minha mamãe que está meio adoentada. Visite ela agora, Senhor. Traga para ela a bênção, a vitória para ela agora, Senhor. Cura essa enfermidade, Senhor. Essa doença, Pai, que está ali nos rins. Essa infecção, Senhor, que está nos rins, que seja arrancada agora. Vai ali, Senhor, aonde ela está agora. Repreenda essa enfermidade, Pai. Repreenda essa enfermidade, Senhor. Ó Deus, entrega a vida da minha mamãe nas tuas mãos. Cuide dela para mim, Senhor. Eu não estou perto dela agora. Eu não estou aqui do lado dela, mas o Senhor está com ela agora. O Senhor está ali com ela agora, Senhor. Dê para ela a cura, Senhor, dessa enfermidade, dessa infecção que está nos rins. Seja repreendida agora no nome do Senhor Jesus. Então, meu Pai, nas tuas mãos também. Os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas. Toma eles nas tuas mãos, a minha filha, Senhor. Visite ela agora. A mãe, o marido. Toma eles nas tuas mãos. Toma nas tuas mãos também os meus amigos. Todos os meus amigos, aqueles que eu conheço, aqueles que eu não conheço também. Visite eles agora, Senhor. Toma eles nas tuas mãos, Pai. Dá entendimento da sua palavra para aqueles que ainda não conhecem a tua palavra. Ah, meu Deus, quantos que estão perdidos, quantos que estão perdidos, não sabe para onde andar, não sabe para onde ir, quantos que estão caídos, quantos que estão, aleluia, perdidos por este caminho. Pai, vai ao encontro deles agora, Pai. Vai ao encontro deles agora, Senhor. Ah, Jesus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia dos teus filhos e dos filhos. Dê a vitória para aqueles que se encontram enfermos no hospital, aqueles que se encontram sendo debaixo das pontas dos adultos, aqueles que se encontram desempregados, aqueles que se encontram, meu Pai, aleluias, muitas das vezes, Jesus, neste momento, refugiado,
pelas guerras, refugiado, Senhor, pelas as tempestades, refugiado, Senhor, por tudo aquilo que tem acontecido neste planeta. Que o Senhor vai em encontro agora, que o Senhor vai em encontro agora. Dê para essa pessoa a tua bênção, dê para este homem, para esta mulher a sua vitória. Conduza eles nos teus caminhos, Pai. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, coloca em nossos caminhos a tua paz. Coloca em nossos caminhos, Senhor, o livramento, para que a nossa semana seja semana de bênção, uma semana de trabalho maravilhosos. Que o Senhor abençoe meus companheiros de trabalho, a empresa a qual trabalho, abençoe, Pai. Toma nas tuas mãos. Visite, Senhor, a cada um, a família de cada um, no nome do Senhor Jesus. Abençoe esse empresário, essa empresária. Que o Senhor possa prosperar nessa empresa, para que essa empresa possa abrir a porta para este homem, para esta mulher, para este jovem, para essa jovem que se encontra desempregada. Que o Senhor possa abrir essa porta. Que o Senhor possa abrir essa porta. Abra essa porta, Pai, para este homem e para esta mulher agora. Ah, meu Deus. Ah, Senhor, derrama sobre os teus filhos a tua paz. Derrama sobre os teus filhos a tua glória. Aleluia, glória a Jesus. Deus abençoe você. Aleluia. Aurão oficial. Deus abençoe. Gente, coloque Deus no seu coração agora, porque Ele está com você. Senhor, eu sei que o Senhor está neste coração agora. Eu sei que o Senhor está neste coração agora. Eu sei que o Senhor está no coração dessa criança, deste homem, dessa mulher, desse jovem, dessa jovem, desse adolescente. Sobre o coração desses homens que estão nas viagens, nos ônibus, nos caminhões, nas aeronaves, nos navios, nos trens, nos táxis, nos mototáxis. Senhor, esteja neste automóvel, seja o piloto, Pai. Guia, Senhor, livrando os filhos dos acidentes. Aquele que se encontra no trabalho, agora os policiais estão na rua trabalhando. Proteja seus filhos, Senhor. Proteja teus filhos, meu Pai. Que assim seja. Toma os meus seguidores nas tuas mãos aqui do TikTok, meus seguidores aqui do Kauai. Toma cada um nas tuas mãos nessa tarde, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Que assim seja, e que assim seja, e que assim seja, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Gratidão a Deus por tudo. Gente, muito obrigado. Obrigado você do Kauai, você do TikTok. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos encerrando a nossa transmissão. Voltaremos na outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus.